Eu confesso que eu tô muito chateada com toda essa exposição e eu queria deixar algumas coisas claras aqui. A primeira coisa que eu gostaria de deixar clara Esse vídeo é um estudo baseado em ciências comportamentais. Sendo assim, não vou expor a minha opinião pessoal sobre a pessoa analisada no vídeo. Olá pessoal, meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em linguagem corporal, investigador profissional e perito técnico das microexpressões faciais. E você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. Hoje, pegando um caso, mais uma vez, bem polêmico e como sempre vocês mandam aqui nos comentários ou colocam lá no meu Instagram, que envolve duas personalidades, duas figuras públicas, Duda Reis e o cantor Nego do Borel. E vale lembrar que se você quer ver mais vídeos como esse, onde a linguagem corporal é analisada e comentada de forma técnica por um perito facial que é certificado, se inscreve nesse canal aqui, curte e compartilhe os nossos vídeos. E se você quiser treinar diariamente linguagem corporal, tem exercícios todos os dias no meu Instagram, @metaforando.vitor, me segue lá. Sem mais delongas, vamos dar uma olhada no contexto da situação. Duda Reis namorava Nego do Borel, um cantor famoso. Ambos estavam noivos e terminaram um relacionamento recentemente. O nome dos dois foi envolvido em inúmeras polêmicas e relatos que supostamente revelaram várias traições cometidas por ele, Nego do Borel, contra Duda. Lembrando que todas as informações que estamos passando aqui foram noticiadas, não estamos afirmando nada. Acontece que após o término e todas essas polêmicas, Duda veio a público expor o que foi noticiado como revelações sobre o seu relacionamento com o Nego do Borel. Ela revelou, dentre várias coisas, que tinha um relacionamento abusivo e inclusive revelou que um vídeo que ela teria gravado há algum tempo, no qual dizia que não sofria agressões, na verdade era um vídeo falso. A própria Duda chega a mencionar ali, falando que talvez aquele vídeo, pessoas que analisassem o comportamento dela fossem capazes de ver que ela estava mentindo quando dizia que não sofria nenhum tipo de agressão. Bom, hoje eu tô aqui para tentar observar o comportamento não verbal dela naquele vídeo. Como a própria Duda já deixou claro, né, ela já entregou pra gente a resposta dizendo que ela estava mentindo naquele vídeo, nosso objetivo aqui não é falar é verdade ou mentira, mas sim observar possíveis sinais que podem aparecer ali até um pouco de forma silenciosa, mas que denunciem pra gente que uma pessoa tá passando por um momento difícil. Será que naquele vídeo da Duda, naquele vídeo antigo dela, já existiam alguns sinais que mostrassem pra gente que ela estava, de certa forma, mentindo sobre o que estava dizendo? É isso que a gente vai analisar agora, então bora! Bom, então foi esse o vídeo que a Duda disse. Na época ela dizia que não sofria nenhuma agressão, porque, pelo que eu me lembro, os familiares dela, os pais dela vieram a público dizer que a filha estava sofrendo maus tratos no relacionamento, então ela acabou gravando esse vídeo. E aí, recentemente, ela disse que esse vídeo era falso, que na verdade o próprio Nego do Borel estava ali na frente dela, em teoria, obrigando ela a gravar. Seria basicamente isso. Gente, boa tarde. Eu tô vindo aqui pra poder me pronunciar. Eu confesso que eu tô muito chateada com toda essa exposição. Eu tô vindo aqui pra poder me pronunciar. Eu confesso que eu tô muito chateada com toda essa exposição e eu queria deixar algumas coisas claras aqui. A primeira coisa que eu gostaria de deixar clara é que eu... Olha que curioso. Ela tá numa linha de base narrativa até que fluida, né? Ela tá aqui, patatá, 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 patatá. E eu queria deixar algumas coisas claras aqui. E aí a hora que ela vai entrar nessas coisas que ela queria deixar clara, ó a mudança, olha a pausa gigante, a pausa brusca. Gostaria de deixar claro é que eu não fui e não sou vítima de agressão. Alguns artigos falam pra gente, como por exemplo The Voice of Deception ou até mesmo a CBCA, mostram que algumas alterações podem ocorrer quando a pessoa está dissimulando. Dentre várias alterações, a pausa narrativa muito prolongada pode ocorrer quando a gente não tem certeza do que está falando. Mas isso não é tudo. Um comportamento que a gente vai observar na Duda, que é majoritário na expressão dela nesse vídeo, é esse aqui, ó. A primeira coisa que eu gostaria de deixar claro... Além das inspiradas fundas que ela realiza, a gente consegue ver aqui no canto dos lábios dela que se esticam lateralmente, deixando a arcada dentária inferior, né, lateralmente exposta. E junto com a inspirada funda, esse aqui é um comportamento, uma microexpressão facial de medo. Ok? A gente vai chegar lá, vou falar sobre o hotspot daqui a pouquinho, mas boa parte do vídeo da Duda, ela está com medo, ok? Se você está falando que está tranquilo no relacionamento, mas está demonstrando medo quando fala dessa pessoa, isso não é congruente, entende? É que eu não fui e não sou vítima de... Fora isso, né, nessa pausa, já nesse comecinho ela tem essa pausa longa, ela
um gole em seco, né? O que é considerado P6, um critério do SCANS, o Six Channel Analysis, que é o protocolo que eu utilizo, né? A engolida em seco, juntamente com a negação de cabeça. É que eu não fui e não sou vítima. É que eu não... Outra coisa que a gente consegue observar é a linguagem dos ombros da Duda, né? Ela tá com o ombro muito tensionado. Tensão muscular quando você tá afirmando algo não é uma tendência. No livro Emotions Revealed, o que é comentado pelo Paul Ekman, e até mesmo no livro Whatever By Saying, do Joey Navarro, é que quando eu tenho concordância, quando eu acredito no que eu tô falando, uma tendência é eu projetar mais o corpo, os meus gestos serem abrangentes. Não, eu fiz isso mesmo. Pode procurar, meu nome tá aí. Então uma tendência é você projetar, você esticar, você avançar. Quando eu estou afirmando algo e tô retraído, né, tô pra trás com os ombros aqui, não, eu tô super tranquilo mesmo. É algo que não faz sentido, ok? Então, mais uma vez, outro sinal incongruente. É que eu não fui e não sou vítima de agressão. Bom, o que a gente consegue observar aqui? Mais uma vez, a fala dela fica num ritmo pausado, né? Ela estava aqui falando em um ritmo um pouco mais fluido, né? O fluxo dela estava mais fluido. E eu queria deixar algumas coisas claras aqui. E a hora que ela entra nessas coisas claras, ela começa a preencher a narrativa com pausas. Deixar claro é que eu não fui e não sou vítima de agressão. Eu nunca na minha vida fui vítima. Ok, então tem essa alteração verbal. Lembrando que se você quer aprender a detectar comportamentos faciais de forma técnica e com a didática do nível Metaforando, tem o curso completo para você, Detecção de Microexpressões Faciais, onde você vai aprender todos os sinais de forma prática para analisar a expressão facial dos outros ao seu redor, quer eles gostem ou não, mesmo que eles tentem esconder, você conseguirá analisar. Para se inscrever no curso é só clicar no link que está aparecendo aqui na descrição e você vai estudar comigo. Te vejo lá. Lembrando que já está disponível o Metadata Podcast, um podcast com muita informação. Inscreva-se agora no Metadata Podcast clicando no link na descrição desse vídeo e acompanhe todas as entrevistas. Te vejo lá, o podcast mais honesto do Brasil. Mesmo estilo de golpe, e era um produto para aumentar o pinto, era um negócio assim. É por isso, tá explicado, Eu falo sempre, quando o golpe tem um contexto certo com a pessoa que realmente tem interesse pelo Vai se assunto. fudeu, não tem interesse não, se fudeu. Bom, aqui a gente tem um comportamento facial que ele é um dos dois comportamentos majoritários desse vídeo da Duda. Vocês conseguem observar aqui na região do queixo dela um enrugamento, né, criando uma linha logo abaixo do lábio inferior. Consegue observar que o canto dos lábios também apontam para baixo? Aqui com a minha barbichinha fica um pouco difícil de ver, mas essa é uma microexpressão facial de tristeza, a U15 mais 17, ok? Então ela está dizendo que não foi vítima de agressão, demonstrando uma microexpressão de tristeza. É totalmente incoerente com o que ela está verbalizando. Eu não fui e não sou vítima. Mais uma engolida em seca, né? Aqui não. É que eu não fui. Quando a gente engole em seco, o que significa? Como é explicado nas pesquisas do Cliff Lansley e da Emotional Intelligence Academy, quando eu estou sob efeito do hormônio das emoções do medo, né, alguns hormônios como, por exemplo, catecolaminas, noradrenalina, adrenalina, eles acabam enrijecendo nossa musculatura e até mesmo cessando algumas funções como os movimentos peristálticos. Você começa a peristaltar menos, você para de peristaltar. Uma tendência é que todo o seu sistema digestório fique um pouco prejudicado, acabe por consequência deixando a sua garganta seca, que é o começo do nosso aparelho digestório, é a boca. E a boca ficando seca, você acaba lubrificando um pouco mais, engolindo em seco. Então é muito comum esse tipo de comportamento que a gente está vendo aqui na Duda em pessoas que estão extremamente nervosas e com medo quando estão dando testemunhos. Não fui e... Bom, mais uma vez a gente tem aqui outro comportamento facial, ao 17 mais 15, outra microexpressão de tristeza. De novo, é a segunda expressão dela. Ela está falando que não sofreu nenhum tipo de agressão, e está demonstrando tristeza. É mais uma vez incoerente. E não sou vítima de agressão. Um padrão que é interessante, sempre que ela fala vítima de agressão, essa palavra, né, esse termo vítima de agressão, ela apresenta uma queda no volume vocal. É um critério conhecido como V1. Então ela tá aqui. Eu não fui vítima de agressão. E não sei o que lá, mas eu não sou vítima de agressão. Preste atenção. De agressão. E não sou vítima de agressão. Eu nunca na minha vida fui vítima de agressão. Quando ela termina as frases dela falando vítima de agressão, ela tem uma queda no volume vocal. E não sou vítima de agressão. Eu nunca na minha vida fui vítima de agressão. E eu... Bom, quando a gente tem uma queda no volume vocal, isso significa que não é algo que a gente tem certeza
dados os contextos, né? Nesse contexto a gente pode falar isso, né? Sempre que a pessoa fala mais baixo, não tem certeza do que ela tá falando. Não, estamos pegando o contexto específico da situação. Lembrando, linguagem corporal é contexto. Não dá pra pegar um sinal fora do contexto e tentar analisar ele, ok? Mas nesse contexto é um sinal que faz bastante sentido também. Regressão. Eu nunca na minha vida... Bom, aqui a gente tem o comportamento, mais uma vez, do AU20, certo? Cantos dos lábios esticando lateralmente, medo, ela tá falando. Minha vida fui vítima de agressividade. Eu nunca na minha vida fui vítima de... Aqui a gente tem também o comportamento do ombro dela, né? Um shrug ali no ombro esquerdo dela. Eu nunca na minha vida fui vítima de agressividade. Nunca na minha vida fui vítima de... Shrug ou dar de ombros é mais um sinal associado à incoerência ou à insegurança no que está sendo verbalizado. Mais uma vez, outra microexpressão de medo, AU20. Você começa a perceber que o medo e a tristeza são os comportamentos predominantes nesse vídeo da Duda, que faz total sentido. Se alguém está afirmando algo de cabeça tranquila, se eu estou dizendo para você, olha, eu não gosto disso, eu não gosto, um comportamento padrão, como é visto na linguagem das emoções ou também nas pesquisas da Pamela Mayer no livro Lie Spotting, a tendência é eu projetar um pouco mais com a raiva, quando eu tenho certeza do que eu estou falando. Lembrando, é uma tendência e não uma regra. Mas aqui a gente não vê raiva, a gente vê medo e tristeza na Duda quando ela tá falando que não foi vítima de agressão, o que é bem incoerente. E eu nunca fiquei presa dentro de casa. Mais uma vez, a gente vê o AU20 aqui mais contraído de um lado do que do outro, outra microexpressão de medo. Dentro de casa. Ninguém nunca me trancou dentro de casa. Ninguém nunca me trancou dentro de casa. Agora aqui o mais curioso é isso aqui, ela fala ninguém nunca me trancou dentro de casa. E quando ela fala ninguém nunca me trancou dentro de casa, ela faz um sim com a cabeça. Ninguém nunca me trancou dentro de casa. 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 Me trancou dentro de casa. Me trancou dentro de casa. Dentro de casa. O que é totalmente incoerente. Estou falando que ninguém nunca me trancou, estou verbalizando e estou gesticulando, né, com a cabeça, né, fazendo que sim com a cabeça. É incoerente com o que está sendo falado, é chamado de código B1 no protocolo Scansion. Dentro de casa. Ficamos um tempo separados, voltamos. Antigamente... Nem todos os dias foram flores, claro, isso acontece. Mas hoje a gente vive uma vida nova. Tá tudo muito bom. Eu me sinto muito amada. Eu sou muito... Mas hoje... Vocês percebem que ela tá falando que tá vivendo uma vida nova, tá tudo muito bom, tudo muito blá 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 blá. Não tem uma expressão de felicidade. A gente não vê a contração no zigomático maior, muito menos aqui no orbiculares dos olhos. Mas hoje a gente vive uma vida nova. Tá tudo muito bom. Eu me sinto uma vida nova. Tá tudo muito bom. Depois que ela fala, hoje a gente vive uma vida nova, ela faz uma microexpressão de desprezo. Vida nova. Caracterizado aqui pela assimetria no canto dos lábios, né, o AU14 acionado de forma unilateral, e ela tem uma piscada prolongada, né, que é a pálpebra caída, né, o AU43Z, por um tempo superior a uma sílaba, né. Então, esse comportamento, a não visualização, né, que é a piscada prolongada, e o comportamento de desprezo não fazem sentido. Se eu falo, hoje eu tô vivendo bem, tô numa vida nova, tô negando esse estímulo que eu acabei de falar. Tô vivendo bem, tô numa vida nova, desprezo e não visualização. Tá tudo muito bom. E a ausência do comportamento de felicidade na face, a gente não vê isso. Eu me sinto muito amada. Eu sou muito feliz. Sim. Mais uma vez, AU20 bilateral, microexpressão de medo. Meus pais. Eu amo muito os meus pais, eles sabem. Agora olha quando ela começa a falar que ama os pais. A voz dela embarga, a gente vê um V3 ali, V2 mais V3, o que mostra pra gente um possível comportamento de tristeza juntamente com felicidade. Olha o comportamento facial dela. Eles sabem mais do que ninguém. Os olhos começam a ficar um pouco mais diminutos, os cantos dos lábios começam a se elevar, isso é felicidade genuína. Então assim, faz total sentido com o que ela falou ali, que o vídeo era falso, que ela estava, de certa forma, sob coação, né? Estava sendo coagida. Mas, Vitor, a pessoa grava um vídeo, grava uma afirmação dessa coagida? Se você fizer estudos, por exemplo, pegar os livros do professor Albert Frige, da Pensilvânia, professor de psicologia forense, a pessoa, quando está se sentindo coagida, ela afirma qualquer coisa. Não sei se é o caso aqui da Duda Reis, se ela se sentiu coagida, mas a pessoa que está se sentindo coagida afirma até o que ela não fez, ok? Eu sempre fui aquela filha que amou muito, que ama muito, que sempre falou o tempo inteiro o quanto ama, sempre... Aqui a gente vê mais um comportamento facial de tristeza, canto dos lábios aponta para baixo, ao 17 elevando aqui a musculatura do mento, juntamente com a voz embargada, tristeza e felicidade quando fala dos pais, então. Vai acontecer. E eu sou contra realmente a exposição, é só isso que eu tenho pra falar.
Mais uma vez aqui a hora que ela vai falar que é contra a exposição, né? Porque em teoria os pais estariam expondo um caso que aí ela veio falar que era falso na época, né? Com esse vídeo. Mas ela diz que é contra a exposição. A gente vê mais uma vez um comportamento facial de medo. Bom, a nossa análise então sobre esse vídeo da Duda pode ser dita da seguinte forma. Ela demonstra um comportamento facial majoritariamente de medo e tristeza quando fala que não sofria agressão. O medo e a tristeza em excesso, ali naquele curto período de tempo, podem ser as emoções principais do que ela estava sentindo. Conceito chamado de hotspot. Sempre que eu falo de algo, eu posso ter um gatilho mental e já ir direto para um tipo de emoção. É um ponto quente, um hotspot. Nesse caso, sempre que ela falou de agressão, de não ter sofrido nenhum tipo de agressão, de não ter acontecido nada de ruim na casa dela ali e tal, nesse período, ela demonstra medo e tristeza. Nesse momento do vídeo, a gente tá falando sobre isso, não tô falando da história de vida dela e tal, tô falando só desse momento. Ela mesma já falou que o vídeo era falso, então já deu pra entender, mas o ponto principal ali foi a tristeza. O medo faz sentido, se eu tô mentindo, se eu tô fazendo uma afirmação sobre coação, faz sentido. Agora, a tristeza foi a segunda emoção mais expressa por ela, foi tristeza. Geralmente uma pessoa que se sente vítima, se sente culpa, a emoção mais comum é tristeza. Lembrando que eu não estou afirmando nada, eu não sou psicólogo para dar laudo, isso aqui não é uma análise, não é um laudo técnico pericial, eu tô apenas dando uma visão sobre a linguagem corporal com a condição de perito, ok? É basicamente isso, essa foi minha análise. Sobre quando ela fala dos pais, a gente vê tristeza e felicidade, e de forma resumida, a gente já sabe que o vídeo é falso porque a própria Duda entregou esse dado pra gente. Bom, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, já se inscreve aqui no canal caso não seja inscrito ou inscrita, curte e compartilhe os nossos vídeos e a gente se vê por aí. Falou!